Oi, 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 oi. Boa noite, galera. Tô muito feliz de estar aqui agora nesse momento. Vamos chamar um pouco para participar. Vamos chamar a galera para participar. E aí, hoje é o dia de quê? Da alegria. Ver se chega alguém aí que esteja a fim de assistir o meu assunto. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o assunto. E aí, só comentários. Hoje começa a Semana Terapeuta com T maiúsculo. Hoje é o primeiro dia de uma sequência de 7 lives. 7 lives todos os dias, com muito conteúdo mesmo. Conteúdos incríveis. Essa live não vai ficar gravada. Ela não tem replay. Deixa eu diminuir um pouquinho o som aqui. Não, nem tanto. É gratuito. Não tem replay. Então assim, você tem que estar aqui. Você tem que assistir na hora. Eu tô pensando em deixar ela 24 horas apenas, né, aqui gravada. Então já aproveita. Se você começou a ver essa live, sabe que ela só vai ficar 24 horas. E que depois eu já vou tirar ela do ar, porque ela faz parte da Semana Terapeuta com T maiúsculo. E aí, empreendedora Mategues, tudo bem? Então assim, essa live, o que acontece? Ela é o início da Semana Terapeuta com T maiúsculo. Essa Semana Terapeuta com T maiúsculo vão ser uma série de conteúdos que eu vou entregar de forma totalmente gratuita para você que quer começar a ser terapeuta. E por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou fazendo esse evento? Eu estou fazendo esse evento porque ao final dessas lives eu vou vender a minha mentoria. Né? E essa mentoria, ela é para quem? Ela é para você que está iniciando sua carreira de mentora, de terapeuta, e que fica perdida, sabe? Não me formei agora, não sei o que faço. Deixa eu comentar aqui. Aquele momento que você fica assim, me formei, não sei o que faço, não sei como atender, não sei como estruturar, não sei me colocar, não sei fazer post, não sei. Então, é esse momento que a gente vai começar a trabalhar hoje, né? Então, assim, se você é terapeuta ou não trabalha como terapeuta, está iniciando sua carreira, tem aqueles amigos que são terapeutas, mas que ainda não começaram a atender, ou só ficam no pro bono porque não conseguem ter clientes pagantes, essa live é para você. A gente vai ter uma sequência de lives, porque no final eu vou vender a mentoria, meu primeiro atendimento pago. É o nome dessa mentoria. Uma mentoria de 4 semanas, com aulas bônus, claro, que vai ter também, vai ter tudo aqui de bom. Então eu estou trazendo isso aqui para vocês. E hoje o assunto é: eu tenho alma de terapeuta? Porque isso é uma coisa recorrente que as pessoas às vezes vêm me perguntar: Maíra, como que você sabia que você queria ser terapeuta? Então surgiu ser terapeuta, né? Que momento que isso aconteceu? Então eu vou falar um pouco sobre esse assunto. E por que eu quis falar sobre esse assunto? Por causa da procura, né, das pessoas, assim, ao longo Eu sou terapeuta desde 2012, e desde que eu sou terapeuta, depois que eu já estava há um tempo no mercado, porque eu me iniciei no mercado até rápido, eu tinha essa procura das pessoas me perguntarem, tirarem dúvidas.
Ah, como é que eu faço primeiro atendimento? Outra dúvida assim que acontecia muito também eu não consigo ficar uma hora atendendo, sabe? Eu passo, quando eu vejo já fiquei várias horas, não consigo parar a pessoa, né? É, são, tipo assim, medo de começar a atender, sabe? Tipo, eu não vou conseguir atender, como é que eu faço a primeira sessão? E se a pessoa não gostar, e se eu não estiver pronto, né? Então eu tenho esse monte de indecisões que fica rondando aí quem quer começar a ser terapeuta. Então eu resolvi fazer essa semana, que é terapeuta com T maiúsculo, para você ser esse terapeuta com T maiúsculo. Então, assim, eu tô muito feliz porque hoje é o primeiro dia, assim, tô bem animada porque eu trouxe umas coisas, assim, bem legais, né? E por que que eu trouxe esse assunto hoje, né? Desse momento aí? Por que assim, eu tenho alma de terapeuta? Eu trouxe esse assunto porque foi uma coisa que aconteceu comigo, né? E também porque tem muitas pessoas que às vezes estão em trabalhos que elas não gostam, mas assim, isso não importa. Quando a gente tem um trabalho, a gente tem que ser o melhor, tá? Qualquer trabalho que a gente esteja ali, a gente tem que ser o melhor ali, né? Porque é o trabalho que está nos dando dinheiro, que está nos dando, pagando os nossos cursos, mentorias e seja lá o que for. Mas assim, às vezes acontece que tem pessoas que estão em algum trabalho e elas não se encontraram ali, entendeu? Elas até gostam, mas não se encontraram. E de repente essa pessoa tem a alma de terapeuta e ela não sabe. Sabe, de repente ela ainda está se encontrando e quando vê se encontra onde? Na terapia. Né? Então, eu vou falar nessa live muito desses sinais aí de terapeuta, para você entender. Eu vou contar história também, né? Vou fazer uma miscelânea aqui, para você entender se de repente você é ou não esse terapeuta, né? Então, vamos lá. De repente, você passou a vida inteira achando que você estava no trabalho certo. De repente, você passou a vida inteira achando que estava legal onde você estava. De repente você passou a sua vida inteira num trabalho que nem era tão legal, mas por algum motivo que você não sabe qual, você continuou nesse trabalho. E por que que isso aconteceu? Né? Por que que isso acontece muitas vezes? Porque o que acontece? A gente só sabe se a gente serve para alguma coisa se a gente tentar ou se a gente começar a ver os nossos comportamentos dentro desse lugar, dentro desse momento que a gente está, né? Então, começar a observar quais são os seus comportamentos dentro do seu trabalho atual. Porque, assim, tem muitas pessoas que se formam, por exemplo, em terapia, muitas, não são poucas não, tá, gente? São muitas pessoas que se formam. Eu conheço várias, já atendi várias, porque eu dou mentoria individual também, que elas se formam, vão trabalhar em alguma outra coisa, porque não consegue esse início ali de começar a atender, e aí acabam indo trabalhar na loja do primo, sei lá, sabe? Começa a trabalhar. Eu tenho uma cliente minha, por exemplo, que ela se formou, ela foi trabalhar na farmácia. Né, e acabou entrando no administrativo da farmácia porque ela tinha vergonha de estar ali na frente, sabendo que ela tinha se formado em psicologia, ela se formou em psicologia, né? Porque ela tinha uma barreira. Ela queria muito ser terapeuta, mas ela tinha uma barreira, algo que impedia ela ali. E o que acontecia? Ela começava a atender, por exemplo, crianças para não ter o julgamento. E ela nem queria atender crianças, mas ela atendia crianças para não ter o julgamento. Só que ela não estava se encontrando ali, foi trabalhar em farmácia. Então isso assim, é uma coisa normal. Aí tem um momento da vida que a pessoa começa a falar assim: meu Deus, sabe, eu tô jogando meu sonho fora, tô jogando esse curso que eu construí, que eu paguei por tanto tempo, né? Porque psicologia, por exemplo, são 5 anos. Tem várias outras terapias, né? Eu, por exemplo, eu sou arte terapeuta e sou mestre em programação neurolinguística. Isso foi uma coisa construída na minha vida, né? Eu não nasci achando assim, opa, nasci para ser terapeuta. Não, né? Essas coisas vão acontecendo de acordo com os sinais que vão vindo para você. Então eu vou falar muito dos sinais aqui para você perceber se de repente você é essa terapeuta com T maiúsculo que você nem sabe ainda, né? Vai que você nasceu para ser terapeuta e tanta gente querendo, precisando de você, né? E você de repente está fazendo outra coisa, né? Então, qual é o primeiro sinal, né? Assim, da pessoa que nasceu para ser terapeuta? O primeiro sinal
é aquela pessoa é, que tem, assim, sabe, um amor por ajudar o outro, que ajuda o outro genuinamente. Quando vê, já está ajudando, né? Normalmente, esse já é o termômetro, o primeiro termômetro, né? Para indicar se de repente você nasceu para ser terapeuta, é você começar a observar os seus comportamentos. Se você é aquela pessoa que sente amor por ajudar o próximo. Tá sempre ali querendo ajudar, quando vê já tá ajudando, né? Quando vê já tá ajudando alguém na rua, quando vê já tá ajudando o tio, já tá, sabe, ajudando a família e tá sempre ajudando alguém. Esse é o primeiro sinal. Só que é uma ajuda genuína, altruísta, sabe? Onde você não quer nada em troca. Você ajuda por gostar, por se sentir bem, por gostar de estar fazendo aquilo, por uma questão que vem aqui da alma mesmo, sabe? Então esse é o primeiro sinal. Observe se de repente você é essa pessoa que gosta de ajudar os outros genuinamente. Esse é o primeiro sinal para saber se você nasceu aí com a alma de terapeuta. Outra coisa, outro comportamento que é super importante você observar é o que você gosta de estudar, sabe? O que você normalmente, quando você vê, você está pesquisando alguma coisa ali. Qual é esse assunto que você está sempre buscando, sempre estudando? No meu caso, né, como aconteceu comigo, né? Eu sempre tive essa coisa assim de ajudar o outro, ajudar minha família, sabe? Sempre fui aquela que tava, sabe, mais ali, ajudando, fazendo tudo por todo mundo. E estudar, eu sempre gostei de estudar artes e eu sempre gostei de estudar desenvolvimento humano. Tudo que falava sobre desenvolvimento humano me interessava. Sabe? Eu comecei fazendo faculdade de Belas Artes, eu fazia cenografia. Eu adorava aquilo, botar a mão na massa e tal, mas não era ali que eu me encontrava. Eu gostava de estudar essas coisas de desenvolvimento humano, da mente, sabe? Era uma coisa que eu estava sempre buscando. E eu tinha um primo que ele entrou na faculdade de psicologia, o Tadeu. E o que aconteceu? Ele morava no Rio, eu morava em Niterói, eu fazia a faculdade de Belas Artes e ele fazia a faculdade de psicologia na UF. Então, nesse momento que eu tinha esse contato muito com meu primo, eu achava a psicologia incrível, sabe? Mas não era aquilo. Ainda não era a psicologia, sabe? Tipo, por mais que eu ficava interessada de conversar com meu primo, de entender, né, essa... Aí uma terapeuta aí, gente. Mariana tá aqui. De repente... Oi, Mari. Então, eu vi o meu primo muito falando da psicologia, mas eu não entendi. Eu ficava observando e falava assim, ai, gente, eu acho que não... É interessante. Eu achava interessante, mas ainda não era aquilo ali. Né? Então, o que aconteceu? Passou esse tempo do meu primo, me formei em Belas Artes, ele se formou em psicologia, ele segue a carreira de psicólogo até hoje. Eu agora que estou na faculdade de psicologia, entrei bem tarde, né? Mas assim, foram outros propósitos. Mas um belo dia eu estava indo na casa da minha tia, passei em frente de um lugar que estava escrito assim, formação em arte terapia. Arte terapia? Interessante. O que seria isso, né? Já que eu gostava tanto da arte e a psicologia era algo que me interessava, mas eu não me via sem fazer arte, sabe? Sem estar envolvido com arte. Aí quando eu vi arte terapia, eu falei, opa, isso aqui é interessante. Eu gostei desse negócio de arte terapia. Eu fazia faculdade na época, eu entrei nesse curso da Henriqueta Sasso, que fica ali em Niterói, eu entrei, pedi informação, só que era um valor que eu não podia pagar, sabe? Assim, nem nos meus melhores sonhos eu podia pagar aquele valor. Então aquilo ficou para trás, sabe? Tipo, por mais que eu queria, às vezes eu passava ali em frente, ainda olhava, ainda entrava, ainda ficava lendo, mas passou porque não tinha aquele valor para pagar de jeito nenhum, né? Então foi passando, né? Eu só fui redescobrir a arte terapia foi muitos anos mais tarde, depois que minha filha nasceu.
que aí eu comecei a querer pesquisar, sabe? Me veio na mente, aquela época que eu vi aquele curso, eu falei assim, gente, arte terapia, eu vi que tinha esse curso, será que existe outros? Né? Porque eu não queria fazer uma faculdade, eu nem tenho faculdade de arte terapia, tem formação, mas eu não sabia como é que era, se era, não lembrava mais. Comecei a pesquisar e aí eu descobri que tinha pós de arte terapia. E nessa pós, você não entrava assim direto, você tinha que fazer uma aula experimental. Né? Quando você fizesse essa aula experimental, você ia ver se você ia gostar ou não. Cara, quando eu fiz essa aula experimental, sabe quando você sente que você se encontrou? Eu falei assim, gente, isso é pra mim, cara. Quero muito isso. Não sei se aconteceu com vocês fazerem alguma coisa assim, nossa, caraca, aqui é o meu lugar, minha tribo, né? Tô no lugar certo, né? Então, eu me senti assim quando eu fiz essa aula. E aí foi assim que eu recebi, né, esse chamado aí, porque eu tava num trabalho que eu até gostava, mas também já tinha algo me dando sinal de que não era ali, sabe? Que eu fazia joias na época. Eu gostava de fazer as joias, eu era muito boa até fazendo as joias, de soldar, sabe? Coisas muito pequenininhas. Nossa, eu era assim, bem minuciosa nessas coisas, sempre gostei muito dessa questão da arte, eu sempre fui perfeccionista em relação a essas coisas da arte, então eu fazia ali de uma forma muito minuciosa e eu era boa, né, naquilo ali. Mas ainda sentia que não era ali, sabe? Algo estava me dizendo, não, não é ali. E aí foi quando eu realmente ouvi esse chamado, assim, sabe? Muito forte, me chamando para arte terapia, para essa área de estar ajudando os outros de alguma forma. Isso foi me chamando. Então, esse foi o primeiro sinal aí que veio para mim. Então, eu já falei do primeiro sinal, que é gostar de ajudar o outro genuinamente, de forma altruísta. Então, se você é essa pessoa, você já pode observar que você tem a alma de ser terapeuta. A outra é observar o que você gosta de estudar, né? O que você está sempre estudando de alguma forma. E aí, claro que eu tenho cola, né, gente? Não dá, né? Outro sinal, esse aqui é interessante. Quem é você na fila do pão? Sabe quando você tá numa fila do banco, na fila do pão, na fila, sei lá, de qualquer coisa, e as pessoas começam a contar a vida pra você? Você tá no ponto de ônibus, e aí alguém começa a contar a vida dela pra você? Isso acontece com você constantemente? Gente, isso acontece comigo o tempo inteiro. Esses dias eu fui levar a minha bicicleta pra consertar, e ela tava com o pneu furado, eu tava carregando ela, e aí passou uma moça por mim, uma senhora, e ela, cara, tá errado, né? Tá errado o que o cara fez. Isso não tá certo. Isso não pode acontecer. E aí eu, o quê? O que que não pode acontecer, né? Ela, ai, o moço lá, porque ele sabe que ele tá com Covid. E eu vi ele entrando na padaria sem máscara. Como que a pessoa faz isso? Não, porque eu sou super certinha. Porque eu lavo minha máscara, eu não sei o que lá. E começou a contar todo o ritual que ela fazia com as máscaras. E eu ali, carregando a bicicleta com o pneu furado, né? Então, assim, isso acontece comigo o tempo inteiro, sabe? E com você, costuma acontecer das pessoas contarem, né, a história pra vocês. Onde você tá? Dentro do ônibus. Gente, dentro de ônibus, então, é muito surreal, porque sempre a pessoa do lado começa a conversar comigo e a contar a história dela. No avião também. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu tava viajando para algum lugar e a pessoa do lado começa, de repente, quando vê, a pessoa tá conversando comigo e tá contando a vida. Teve até um caso que eu viajei com uma moça, ela tava com dois filhinhos, né? Aquele lugar de quatro, né? Então tava eu, aí tinha um filhinho dela, ela aqui e a filhinha dela na ponta. Eu tava na janela. Cara, quando eu vi, ela tava conversando a viagem inteira comigo, falando que tinha se separado do marido, das crianças, que ela morava nos Estados Unidos, ela tava voltando pro Brasil. E aí ela foi contando toda a história dela, gente. Eu fiquei sabendo a história dela todinha ali dentro do avião. E quando a gente foi pegar as malas, simplesmente ela tinha 26 malas gigantes que ela estava trazendo pro Brasil, porque ela tinha se separado do marido e estava voltando para casa da mãe. 26 malas, cara, 26 malas, uma daquelas muito grandes. E ela tinha duas malas
dessas pequenas que estavam no avião com ela, né, que fica naquela parte de cima. 2 malas pequenas e uma mochila. Eu falei, ali eu me despedi dela e depois eu fiquei pensando durante muito tempo, porque eu pensei, gente, como é que será que ela carregou as 26 malas? Será que ela contratou um caminhão para carregar as malas? Porque não cabe no Uber, sabe? Ela teria que contratar diversos Ubers. Será que ela contratou um frete para pegar as malas? Assim, eu não fiz essa pergunta para ela, mas depois eu fiquei me perguntando como será que ela fez para carregar aquela 26 malas dessa maior que tem, e todas rosas. Ela ainda conseguiu todas as malas rosas. Então eu sempre fui essa pessoa que as pessoas começam a conversar na praia. Aí, gente, na praia, uma vez eu tava na praia, o rapaz do lado, ele era estrangeiro, tava eu e minha amiga, ele começou a conversar que tinha chegado. Tava na Bahia, começou a conversar que tinha chegado na Bahia, que ele ainda não sabia. Perguntou qual era a praia que a gente estava, que ele não sabia, e a gente também não, que a gente estava viajando. Aí ele falou assim: não, porque o meu amigo me ensinou a vir por essa praia e ele falou um nome, só que eu acho que não é esse nome, eu acho que eu cheguei na praia errada. Mó, mó confusão que tava lá na mente dele, mas ele começou a conversar com a gente, né? Então, isso aí sempre acontece. E com você, acontece também? Então, observe os sinais, tá? Observe os sinais. Os sinais estão aí. Outra coisa, outro sinal que acontece também, que acho que acontece comigo, e se você tem alma de terapeuta, acontece com você também. Seus amigos te chamam de terapeuta, sabe? Sabe quando sempre quando você tem vários amigos que sempre querem te contar as coisas, você acaba sendo aquela pessoa que guarda muitos segredos, porque você tem história de vários amigos e todos os amigos sabem que podem confiar em você porque você não vai contar para os outros, que você não vai fazer fofoca daquilo, nem nada disso, né? É, e aí seus amigos acabam te chamando assim, ah, minha terapeuta, nossa, você podia ser terapeuta, e terapeuta pra cá e terapeuta pra lá. Isso acontece com você também? Sabe, de você ter muitos segredos guardados. Você tem segredos guardados? Eu lembro que uma vez eu estava viajando para o Maranhão, eu fui para o Maranhão para o Enearte, que é o Encontro Nacional de Artes, né, que eu fazia a Faculdade de Belas Artes. Aí eu fui para o Maranhão. E o ônibus, na volta não, na ida. Na ida nós fomos, não saiu o ônibus da minha faculdade, eu estava na FRJ, mas o reitor pagou passagem para os 10 melhores alunos da faculdade irem. Os 10 melhores alunos da faculdade não quiseram ir, porque eles eram super certinhos e tal. Quem apareceu para ir, os 10 mais bagunceiros, né? E Maíra estava no meio. Não que eu era bagunceiro, eu era uma das excelentes alunas, mas eu sou aquela que sempre foi muito comunicativa e eu fazia parte de todas as patotinhas, sabe? Não tem as panelinhas? Panelinha dos hippies, panelinha dos certinhos, panelinhas das piriguetes, panelinha. Eu fazia parte de todas. E não só da Belas Artes, eu fazia parte da panelinha da Belas Artes, como da galera da arquitetura, a galera da pintura, eu fazia parte de todas, né? Então, como eu fazia parte de todas as panelinhas, então eu consegui ir lá para ir pro Enearte. Gente, 3 dias de viagem, meu penchou, 3 dias de viagem e o ônibus só deu problema no ônibus. Toda hora aconteceu alguma coisa, uma menina passou mal, mas passou mal, mal mesmo. E aí o ônibus parou no meio de uma praça, no meio de uma cidade, que eu não sei nem que cidade, que estado que a gente estava. Ele parou ali para levar a menina pro hospital. E falou assim, gente, eu vou pegar o ônibus e vou levar a menina pro hospital. Vocês podem ficar nessa praça aqui, ou então vocês ficam dentro do ônibus esperando. E aí a gente quis ficar na praça, né? A gente não aguentava ficar sentado o tempo todo, a gente queria ficar em pé. Meu amigo com violão, a gente começou a dançar forró na praça, os 10. E tocar forró e dançar e cantar e tal. O ônibus quebrou. Teve um momento que o ônibus quebrou, teve que trocar de ônibus e a gente estava lá tocando instrumento, cantando, dançando forró e fazendo sempre farra. Aí teve um outro momento que, na verdade, teve um rapaz dentro do ônibus que ele deu uma dor de barriga nele e ele sujou o banheiro todo, a parede do banheiro. Ele não se aguentou, né? E sujou a porra toda.
E aí a gente parou num lugar porque teve que trocar de ônibus, porque a porta do ônibus estava quebrada e eu ainda estava naquela última cadeira. O cheiro era insuportável, vocês não estão entendendo. O cheiro insuportável. E aí dessa vez a gente, tipo, como a porta não estava fechando o banheiro, a gente teve que trocar de ônibus. Demorou muito. A gente ficou esperando num lugar. Sabe essas paradas de ônibus que tem no meio do caminho? A gente estava numa parada de ônibus dessa, né? E aí eles foram trocar de ônibus porque o ônibus estava imundo. E a gente estava lá, né? Cantando, dançando e tal. E dentro desse lugar tinha um outro ônibus que estava com algum problema, que tinha outras pessoas de outro ônibus. Aí tinha um rapaz que ele tava lá, que ele falava que ele lia a mão das pessoas. E aí ficou todo mundo assim, eu quero. Oi, Isabel, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí ficou todo mundo assim, eu quero que leia minha mão, né? Eu quero que leia minha mão e tal. E eu tinha um pouco de medo, assim, de ler a mão, eu achava que alguém pedia dinheiro, porque essas coisas que sempre falam, né? Se ele deixar ler a mão, eles vão te roubar, não sei o quê. Mas ele nem era um cigano, ele tava só no outro ônibus. Mas ele leu lá a mão dos meus amigos e ele pegou minha mão para ler. Eu falei assim, meu Deus, o que vai falar nesse trem aqui, sabe? Aí ele pegou minha mão para ler e ele falou assim, nossa, você é uma mulher de muitos segredos. Aí eu olhei para ele assim, Aí ele, você guarda segredos demais. Você guarda segredos obscuros, segredos simples, segredos de pessoas que você nem conhece. E você vai guardar segredos a sua vida inteira. Você vai guardar histórias, dores. E eu fiquei assim, na época eu nem sonhava em ser terapeuta, tá? Eu tava fazendo faculdade de Belas Artes, muito bem, obrigada. E ele não deixou de ler meu futuro, né? Porque hoje em dia eu sou terapeuta e o que eu guardo? Milhares e milhares de segredos, de histórias, de dores, né? Então, é sobre isso, né? Então, assim, as pessoas falam isso pra você, que você nasceu pra ser terapeuta, que você é terapeuta dela e tal. Então, isso é um outro sinal de que você nasceu pra ser esse terapeuta e o mundo tá te esperando. O mundo está esperando você, ou então você já é terapeuta, e se você queria saber mais ainda, se você tem essa alma de terapeuta, esse é o lugar certo para você. E aí eu vou fazer um exercício aqui com você, se você, né, com certeza você vai assistir em algum outro momento essa live. Quer dizer, algum outro momento não, né? Em 24 horas só, porque essa live vai ficar guardada somente 24 horas, então, né, o momento é agora, certo? Então, assim, faz o exercício. O exercício é o seguinte: você fecha os olhos, pode fechar os olhos mesmo, pode fazer uma respiração profunda. Isso, desse jeito. E aí, eu vou pedir para você imaginar como se você fosse uma pessoa milionária, de berço. Você não precisa trabalhar. Você não precisa fazer nada. Se você quiser ficar olhando para o teto, você tem tudo nas mãos. Você tem a casa dos sonhos, você tem o carro, você tem tudo. Se você imagina que você seja essa pessoa que você não precisa do dinheiro para nada. Com o que você trabalharia até de graça? Pensa. Essa pergunta é muito importante. Comece a se perguntar com o que você trabalharia até de graça. Calma aí. Fala pra mim, com o que você trabalharia até de graça? Como é que meu celular resolveu morrer? Mas não vai morrer, ele vai deixar a gente terminar essa live. Então, faça esse exercício de fechar os olhos e imaginar você sendo essa pessoa que não precisa do dinheiro para nada e se pergunte com o que você trabalharia até de graça. E aí, de repente pode ver assim, não vem nada, eu ia ficar só viajando, né? De repente pode vir algo assim. Mas, por exemplo, né, eu trabalharia até de graça
dando boas palavras, falando coisas que as pessoas querem ouvir, tendo sempre uma palavra amiga para o outro. Observe se de repente você seria isso, você faria de bom grado, de graça. Ouvir, estar presente para o outro, né? Porque tem duas coisas que são muito diferentes que as pessoas confundem muito, né? Estar do lado e estar presente. Estar do lado, eu posso estar do lado de qualquer pessoa. Cara, se eu tô do lado de alguém na fila do pão, eu só estou do lado. Mas eu estou ali pensando nas contas que eu tenho para pagar e tal. Ali eu não estou presente para aquela pessoa, eu nem conheço. Eu estou do lado. Só que acontece muitas vezes na nossa família. A gente está do lado das pessoas, mas não estar presente. A gente está do lado da nossa mãe, do lado do nosso pai, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, sem estar presente para ele. É muito diferente estar do lado e estar presente, né? Porque às vezes as pessoas confundem achando que, nossa, mas eu já estou em casa ali todo dia, por que de repente na verdade isso é um caso até de um cliente meu, né? Que eu fui trabalhando com ele. Porque ele falava assim, nossa, eu tô em casa todo dia, eu não saio, eu não faço nada, eu só saio do trabalho para casa, sabe? E aí minha esposa tá sempre reclamando que, né, que eu não dou atenção, não sei o que e tal. E aí eu comecei a colocar ele para pensar em relação a isso. Mas você tá do lado, só do lado, ou você está presente para sua esposa? Nossa, quando eu falei isso, eu vi o olho dele se enchendo de lágrima. E aí ele começou a observar que, na verdade, esse tempo todo ele estava do lado, mas ele não estava presente, né? Então, você tá achando que tá ali dando atenção, não tá. Você tá ali, ó, por exemplo, no celular, tá, pensando na conta que você tem para pagar, pensando no não sei o que lá. Isso, você não está presente. Então, assim, o que acontece? Até para os nossos filhos, para quem que seja, cara, é muito importante, é fundamental. Se você der meia hora de atenção, mas estando presente para aquela pessoa, estando realmente presente para aquela pessoa, é muito mais valioso do que 4 horas estando apenas do lado. Já para pensar nisso? Então, assim, começa a observar se você está do lado ou está presente. E para quando essa pessoa vem te procurar para querer falar alguma coisa com você, para querer tirar uma dúvida, para querer ouvir o que você tem a dizer sobre, de repente, a história dela, observe quando essas pessoas te procuram se você está do lado, ouvindo por ouvir, ou se você está com a sua presença ouvindo. Porque isso é muito da alma do terapeuta, de estar presente ouvindo, né? É ser bom ouvinte, porque eu estou ouvindo presente. Eu não estou ouvindo entrando por aqui, saindo por aqui. Eu estou ouvindo para aquela pessoa, dando a minha presença para aquela pessoa. Isso faz muita diferença. Então, esse é um dos sinais primordiais se você tem a alma de terapeuta. Se você escuta o outro com presença, oferecendo a sua presença para o outro. Isso é, assim, é a chave, sabe? Aquela chave que faltava para você falar assim, caraca, eu sou terapeuta, eu nasci para ser terapeuta. Essa é a chave, se você está presente para o outro. E esse é até um trabalho para você fazer até com você, com a sua família. Começa a observar, né? Se você, quando alguém vem falar com você, se você está presente naquele momento ou se você está apenas do lado, certo? Então, assim, eu falei aqui alguns dos sinais, lembrando que essa live vai ficar gravada apenas por 24 horas, porque aqui são conteúdos que eu vou entregar ao longo da semana de forma gratuita, porque no final eu vou vender o meu curso, minha mini mentoria, que é para você terapeuta que está iniciando a sua carreira, que quer viver de terapia, né, que quer destravar para começar a atender, que quer destravar para começar a ter os primeiros clientes pagos, porque o nome dessa mentoria é Meu Primeiro Atendimento Pago, né, que vai funcionar como? Com aulas de destrave, para você destravar mesmo essa insegurança, esses medos, esse monte de meu Deus, o que eu faço? Destravar. E captura de clientes, né? Como captar esses novos
clientes que vão vir até você. Porque quando a gente sai do curso, eles não ensinam pra gente o que a gente faz agora, né? A gente sempre acha que se formou, agora vai ser fantástico, vou ter minha agenda cheia, vai ser tudo bem e tal, vou ter uma nova profissão. E aí quando a gente sai daquele curso, a gente fica assim, e agora? O que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Eu choro. Eu sento e choro ou eu entro em ação? Tem essas duas opções, né? Você pode entrar em ação ou sentar e ficar esperando a morte da bezerra passar, sabe? Então, assim, isso é normal, tá? Acontecer. Isso não acontece só com você, não. Acontece com milhares de pessoas que se formaram e que estão aí se sentindo perdidas, sem saber como começar, sem saber como agir, sem saber como fazer um post, sem saber como se posicionar nas redes sociais, sem saber se faz um perfil novo ou se usa o perfil que já tem para fazer profissional, sem saber como é que eu vou fazer live, se eu não sei, nem vou gaguejar, não vou conseguir, sabe? Então, assim, isso tudo é normal da pessoa que está se formando. Só que você não precisa passar por isso sozinha. Entendeu? Você pode, né, é muito melhor você passar de repente numa comunidade de terapeutas que também estão se sentindo da mesma forma que você, também estão se sentindo travados para começar a atender, não sabe como vai ser o primeiro atendimento, tem isso tudo, né? Então, quando a gente está num grupo de pessoas com o mesmo propósito, é muito mais fácil, muito mais fácil. Cara, eu lembro quando eu comecei, gente, eu não sabia, né, captar cliente. E eu tenho até eu montei um consultório sem ter cliente, sem saber captar cliente, mas eu montei um consultório com uma psiquiatra, né? Então eu estava na minha mente, né? Essa psiquiatra que ela já tinha nome, e eu ia ficar com a agenda cheia, porque ela ia me indicar os clientes. Então na minha cabeça eu já estava imaginando assim, o sucesso chegando junto com a minha profissão, né? Eu estava achando que ia bombar e que ia dar tudo certo, tal. Alugamos um espaço e vocês não sabem o que aconteceu. Ela simplesmente, quando a obra estava terminando do lugar que a gente alugou, a gente tinha feito o contrato de 12 meses, ela simplesmente foi embora, me devendo na época R$ 1.800, e eu fiquei na M, literalmente, porque eu estava numa cidade onde as pessoas não sabiam nem o que significava arte terapia, não sabia nem para que servia arte terapia. Né? Então, eu me vi nesse momento e eu não podia fechar o consultório, porque no meu contrato, se eu fechasse antes, né, se eu entregasse antes, eu teria que pagar todos os meses que faltavam para terminar o aluguel. Então, era uma grana muito alta. Então, na época, o aluguel era R$ 800, isso foi em 2015. Então, para mim, era mais fácil eu pagar R$ 800 por mês do que pagar 12 vezes de R$ 800 de uma pacada só. Eu não tinha essa grana, né? Então, falei assim, meu Deus do céu, o que eu faço? E eu tinha saído de um trabalho que eu tinha apenas 3 meses que eu conseguia pagar o aluguel. Então, eu tinha 3 meses para dar certo. Só que eu não sabia dar certo em 3 meses. Eu não sabia fazer as coisas, eu não sabia captar cliente, eu não tinha estrutura, eu tinha medos, eu tinha inseguranças, eu achava que eu era uma péssima terapeuta, que eu não ia conseguir. Eu achava que eu não estava preparada, que eu precisava fazer mais algum curso, que eu precisava estudar mais alguma coisa, sabe? Então, eu achava que eu tinha que sempre estar estudando, sabe? Para melhorar em alguma coisa. Então, assim, eu me senti muito sozinha naquele momento. Muito perdida, sem ter um profissional que me ajudasse naquele momento. Sem ter quem me desse a mão e falasse, Maíra, é assim que faz. Não tinha. Eu não tinha essa pessoa. Eu não tinha ninguém, sabe? Então, terminou os 3 meses, no mês seguinte eu simplesmente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ainda não tinha nenhum cliente, porque eu não sabia captar cliente, e eu falei assim, agora, o que eu faço? Tipo, chorei nesse momento, porque eu tava me vendo num momento que, sabe, vendo meus sonhos indo pro ralo abaixo, assim. Eu fiquei mal, eu chorava,
Fiquei bem mal mesmo. Falei assim, gente, eu gastei uma grana aqui. Gastei uma grana federal e vou ter que fechar. Era isso que me vinha na mente. Eu gastei uma grana e vou ter que fechar. Porque eu não vou conseguir pagar, sabe? Porque eu não vou... E aí, caiu meu celular de novo. É assim, né? Ai. Então, eu quase que entrei em desespero naquele momento, porque eu me vi com o consultório nas mãos, sem ter cliente nenhum, sem saber o que fazer, e falei, vou ter que fechar esse negócio. Só que tem duas coisas, essa coisa que eu vou falar agora é muito importante, né? Onde você tá focando, sabe por quê? Onde a gente foca, a gente coloca nossa energia onde a gente está focando. E naquele momento eu tava focando no quê? No problema. Quando a gente foca no problema, o problema aumenta. Né? Então, mas eu não sabia disso na época. Eu não tinha quem me ensinar, não sabia de nada disso. Né? Que a mesma energia que eu coloco no problema é a mesma energia que eu vou, se eu for colocar meu foco na solução. É a mesma energia gasta. Então, onde você está, de repente, colocando seu foco hoje, atualmente? Então, observa isso. Então, assim, se você quer gastar a sua energia focando no problema de que você não tem cliente, de que você não sabe atender, né, de que eu não estou preparada, que eu preciso fazer mais o curso, ou você quer colocar a sua energia aqui, na solução. Tipo, não, eu vou conseguir, eu vou captar clientes, eu vou conseguir fazer e tal. É a mesma. Então, onde você está escolhendo colocar aí a sua energia? Então, eu fiquei remoendo um tempão ali no problema. Até porque a nossa sociedade ensina isso pra gente também, né? Então, meu foco estava ali no problema. O que acontecia? Ele só aumentava, porque eu só me via tendo que fechar e tendo que pagar uma grana preta e, tipo, acabou minha vida, acabou meus sonhos. Meus sonhos foram pra, né, ralo abaixo. Até que deu um momento que eu parei e falei assim, gente, calma, Maíra, vamos sentar, vamos conversar aqui nós duas, vamos bater um papo aqui com uma das minhas 15 personalidades e vamos, né, chegar numa solução aqui, porque assim não dá. Aí comecei a conversar comigo mesma do que eu poderia fazer, porque assim, eu não tinha como fechar também, porque eu teria que pagar uma grana preta por todos os aluguéis. O que a Maíra fez? Fui trabalhar de garçonete nos finais de semana. Então, nos finais de semana eu ia trabalhar de garçonete e dia de semana eu ficava no meu consultório simplesmente esperando cliente cair do céu, entendeu? Porque eu não sabia captar cliente, então eu ficava ali. E realmente minha primeira cliente veio assim. Ela entrou no consultório. Meu Deus do céu, ó, que live desastrada é essa? Ela entrou no consultório pedindo terapia. Foi exatamente assim que aconteceu, né? Então, mas depois eu comecei a ver que eu tinha que ter outras estratégias, né? Eu também não sabia. Eu fui trabalhar como garçonete. E, inicialmente, eu ia trabalhar com uma certa vergonha, né? Porque eu ficava assim, gente, como que eu vou trabalhar na minha mente, né? Eu ficava pensando assim, como que eu vou trabalhar como garçonete se eu tenho um consultório? As pessoas vão ter certeza que eu tô falindo, sabe? As pessoas vão ter certeza que eu sou uma péssima terapeuta, que eu não sei atender mesmo, porque eu não tenho cliente nenhum, ainda tô trabalhando como garçonete. E essas coisas que vinham na minha cabeça, né? O tempo todo ficava ali remoendo na minha cabeça. Eu comecei a meio que entrar em desespero, eu ia trabalhar meio nervosa, sabe? E aí depois, essa mesma coisa, eu fui bater um papo com a minha outra personalidade e falar assim, gente, Maíra, vamos trabalhar isso, né? Porque... Mas eu não tinha ninguém na época. Então eu... Tá sem áudio? Liz, tá sem áudio? Minha live tá sem áudio? Olha pra mim, por favor, que alguém falou que tá sem áudio aqui. Olha, olha. Aí fui eu bater um papo com a minha outra persona pra descobrir o que eu ia fazer com isso. Então, eu resolvi usar
isso a meu favor. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a falar com os clientes que eu era terapeuta. Comecei a entregar cartãozinho para os meus clientes do restaurante que eu trabalhava. Eu trabalhava num restaurante super chique, com música ao vivo, sabe? Bem bacana até. Eu gostava de trabalhar lá porque eu não tinha dinheiro para frequentar esse restaurante, né? Porque eu tava sem cliente nenhum, não tinha cliente, então eu gostava de trabalhar lá porque era um lugar que eu sabia que eu não ia poder ir desfrutar, né? Porque eu não tinha grana para ir nesse restaurante, que ele era super caro. E ainda pagava música ao vivo também, só tinha uns cantores muito bons lá, então eu gostava de ir trabalhar no final de semana lá porque eu ouvia uma música boa, comia comida boa também, né? Fazia amigos e tal, e saía com um dinheiro que no final da noite eu conseguia ir num bar baratinho, tomar uma cerveja tendo curtido a música do, né, que tava rolando no restaurante que eu trabalhava. Então isso foi uma parte legal, assim, que eu gostava e eu fiz amigos lá e comecei a usar esse a meu favor. E foi aí que começou a vir clientes também, né, minha segunda cliente foi de alguém que eu consegui no restaurante, né, que foi a filha de um casal que sempre ia no restaurante que eu trabalhava. E ela fez terapia comigo um ano, assim, foi bem bacana o trabalho, né? Então, são essas coisas, assim, né? Onde você está focando. Começa a observar onde você está focando, sabe? Para começar aí nesse atendimento, né? Começar a atender, começar a realmente ter aí a sua... assumir a sua identidade de terapeuta, que ela já está aí dentro de você, né? Você só precisa assumir esse papel de terapeuta que já existe dentro de você, certo? Então, gente, é isso. E por que eu fiz esse curso, né? Porque eu comecei a observar que a minha missão era ajudar essas pessoas, porque eu não tinha ninguém, eu não tive ninguém para me ajudar naquele momento, ninguém mesmo. Não tive mesmo, fiquei muito sozinha. Então eu vi que eu precisava ser essa pessoa de estar ajudando ali o outro, né? De estar ajudando essas pessoas que querem começar e não sabem por onde começar, né? O que precisa fazer para captar clientes, o que precisa fazer para começar a se posicionar. Então, por isso que eu vim ajudar essas pessoas. Essa mentoria, ela é para essas pessoas que se formaram ou que já vão se formar, né? E já querem se preparar para quando chegar esse momento. Em qualquer tipo de terapia. Arte terapia, aromaterapia, reiki. Tipo, qualquer tipo de terapia que você faça e que você não sabe como começar. Então, essa mentoria ela vai ser para você, com esse intuito. São 4 aulas de destrave e vai ter uma aula de montar a sua primeira sessão. Porque a sua primeira sessão, ela precisa ser uma sessão inesquecível. Sabe aquela sessão bombástica que você faz e a pessoa sai da sessão assim, meu Deus, eu preciso dessa pessoa na minha vida? A gente vai aprender juntas, porque eu tenho um esqueminha, né, que você vai preencher lá junto comigo. Esse esqueminha de onde está o ponto A e o ponto B, só que de acordo com a sua terapia, você vai montar a sua primeira sessão inesquecível. E é uma sessão que converte, né? Porque a sessão que converte é aquela que impacta a pessoa de alguma forma. Então a gente vai ter uma aula bônus só para isso, para montar. E a gente também vai ter uma aula bônus da Josi Andriola, que é o Me Time, que é uma aula maravilhosa para aquela pessoa que acha que não tem tempo, né? Que a gente realmente às vezes não tem tempo mesmo, né? Nós somos mães solo, somos dona de casa, somos tantas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo. E a gente, quando vê, tá fazendo mil coisas e acaba não fazendo algo para nós mesmos, né? Então essa aula bônus vai ser exatamente para isso, para você aprender a gerenciar o seu tempo, para que sobre tempo para você também, para você se cuidar da sua autoestima. Então a gente vai ter esse bônus aí super especial da Josi dentro da aula. Essa mentoria, ela está no valor de R$ 1.497, tá? E a gente vai... Só que o link não vai ser agora não, né? Vai ser só lá no final. Então assim, o que acontece? Tem um grupo no WhatsApp que tá rolando, tá lá na minha bio. Então assim, no final aqui eu vou fazer um sorteio. Mas esse sorteio, essa live vai ficar gravada por 24 horas. Esse sorteio, ele só vai funcionar para quem curtir essa live
comentar no post que eu vou colocar qual foi o seu maior insight da live, tá? E tem que estar lá no grupo também. O que vai ser esse sorteio? Esse sorteio vai ser uma mentoria de negócios comigo, para eu entender como é que tá, né, o seu negócio hoje em dia, se você já tem um negócio, ou se você não tem negócio nenhum e como começar, ou se você já tem e não sabe o que fazer, sabe? Então vai ser assim, vai ser uma sessão, né, de mentalidade de negócio, para você entender como é que tá, ou que ponto que você tá e onde você precisa chegar para melhorar isso daí. Certo? Então a gente vai ter sorteio, mas sorteio é só para quem apareceu aqui na live, só quem assistiu de alguma forma essa live, né? E aí eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp quais são as regras todinhas para participar de sorteio. Então, para participar do sorteio, você tem que estar lá no grupo do WhatsApp. Tá na minha bio. É só você entrar lá e você entra, porque você vai receber de primeira mão todas as lives que vai rolar essa semana. E amanhã vai ser a segunda live. Às 18 horas também eu estou aqui com vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada, né, por estarem aqui comigo, por terem assistido aí até o final. E um grande beijo. Espero vocês amanhã aqui, 18 horas, com a segunda live, que eu vou colocar o assunto amanhã de manhã aqui no feed e vou colocar o assunto lá no grupo do WhatsApp. É lá no grupo que vai tudo acontecer. Entendeu? Então você tem que estar naquele grupo para saber de todas as novidades, receber material complementar e seja lá o que for, tá bom? Então é isso. Beijo, beijo. Boa noite para você.